estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck e é um prazer receber você aqui no nosso canal a serviço da administração e também aí no Spotify. Bom, antes de trazer a nossa convidada, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal a serviço da administração, deixar seu like, seus comentários e pedir para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Hoje o nosso programa é sobre a atuação do profissional da administração na docência e, para tanto, eu tenho o prazer de receber a professora, doutora em capacidades organizacionais, mestre em administração e coordenadora do curso de administração da Universidade Santo Amaro, com experiência de mais de 6 anos na área da educação, especificamente no Ministério da Educação, além de ter mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Tudo bem, professora Andréa Michelucci Malanga? Seja muito bem-vinda. Olá, Maria Rita, muito obrigada. É um prazer estar aqui dividindo essa experiência com você e todos os nossos ouvintes. Muito obrigada. E para a gente iniciar esse bate-papo, né? Estamos no mês dos professores. Primeiramente, parabéns a você, parabéns a todos os professores e professoras que estão nos assistindo. E para a gente começar, eu gostaria de entender como é que uma profissional da área do mercado financeiro chegou até a docência. Pois é, eu me apaixonei pela docência durante a minha graduação, né? Durante as aulas, eu sempre observava a didática dos docentes, as atividades profissionais, e eu sentia uma necessidade de troca muito grande em relação às pessoas, né? O mercado financeiro me abriu muitas portas, eu consegui absorver toda a estrutura das capacidades organizacionais, inclusive, né, meu doutorado foi em cima desse tema, mas essa paixão pela troca, pelo engajamento com pessoas, foi o que consolidou a minha vontade de se tornar docente. Dividir um pouquinho de tudo isso que a vida me deu com outras pessoas, estimulando, motivando e reforçando essa necessidade de crescimento intelectual e pessoal. Pô, a gente está conversando com certeza com profissionais, colegas, né, da área da administração que têm o interesse, que têm a vontade de se tornar um professor também. Quais são os primeiros passos, né? Por exemplo, na sua experiência, como você começou esse trajeto, né, até se tornar uma professora de nível superior, uma professora do curso de administração? Eu fiz a graduação, o MBA, o mestrado em administração e o meu doutorado também em administração. O caminho é um pouco longo, né? É muito estudo, aliás, é tudo muito dinâmico, né? O mundo contemporâneo, ele inspira inovação, inspira mudança, então essa necessidade de estudar, ela é permanente, ela é constante, e é através desse processo que nós também nos desenvolvemos, enquanto pessoas, enquanto profissionais. E todo esse momento de decisão, né, sobre a continuidade dos estudos, a vida pessoal, a família, né, essa consolidação de tempo para tudo, né, que é um grande desafio, fez parte dessa etapa. Então, os estudos, eles demandam trabalho, né, demandam tempo, mas hoje, depois de toda essa etapa de certificações, né? A graduação, mestrado, doutorado, agora pesquisas em andamento para o pós-doutorado também, né? Eu me sinto muito feliz e satisfeita com esse investimento, com esse acreditar enquanto ser humano, enquanto profissional, nesse desenvolvimento. Para aqueles alunos, né, que ainda estão no momento de formação, mas que já sabem que querem, né, seguir a linha da docência, é importante já nesse momento da graduação procurar se informar, por exemplo, quem será o meu orientador no mestrado, a linha de pesquisa? Como é que é esse universo, né? Que eu acho que é uma curiosidade de muita gente, né? É muito interessante, né? As linhas, mas existem várias etapas no processo de assertividade daquilo que você quer fazer.
um primeiro momento é o conhecimento, né? Então, no processo de graduação, eu recomendo conhecer e explorar ao máximo todas as atividades práticas que são oportunizadas durante os estudos. Então, projetos integradores, projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, atividades, né, extensionistas, são as consultorias, as atividades com os empreendedores. Então, o aluno nesse momento ele tem uma oportunidade de conhecer em detalhes e todas essas habilidades, esses caminhos, essas áreas organizacionais que podem ser exploradas. Nesse processo, você identifica se você gosta mais de recursos humanos, de gestão de pessoas, ou de logística, e-commerce, ou de produção, né, que são as linhas produtivas, ou de outras áreas, né, marketing, que está muito em voga também, né, comunicação, promoção, propaganda. Então, durante a graduação e no seu trabalho, no dia a dia, né, quer seja estagiário, quer seja um profissional já seletista, você tem a oportunidade de enxergar todas essas áreas. E cada profissional dentro da administração tem um viés, né, de identificação que combina melhor com o perfil profissional e pessoal. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de me engajar com pessoas, eu gosto de relacionamentos, apesar de que relacionamento, network, ele é uma demanda de todas essas outras áreas, mas talvez gestão de pessoas seja um início, né? Ou eu gosto de comércio, eu gosto de internet, eu gosto de linguagem, de tecnologias, né? Inteligência artificial traz inúmeros mecanismos, aplicativos. Então, hoje, todas as informações são possíveis, né? A inovação, ela inspira aprendizagem e é tudo muito ofertado por mini cursos. Aqui no nosso site do CRA mesmo, tem vários mini cursos. As próprias universidades têm cursos livres que te dão oportunidade de conhecer um determinado cenário em um curto período para depois tomar uma decisão maior. Então, para decidir qual área você vai investir após a graduação, exige esse conhecimento inicial, né? Essa percepção do que combina com você, e aí tem os cursos de pós-graduação. Então, os MBAs de liderança de gestão de pessoas, de controladoria, de logística, de e-commerce, todos associados a esse encaminhamento da formação, da pós-graduação. E aí vem o mestrado. O mestrado, ele já é mais específico, né, em relação à pesquisa, né? Qual contribuição você pode dar em relação a um determinado assunto. Por exemplo, eu adoro gestão de pessoas, eu adoro engajamento. Então, dentro de liderança, quais são os fatores que motivam o trabalhador no ambiente de trabalho? Ou outro tema, quais são os fatores que motivam os estudantes a dar continuidade no mestrado? Então, são perguntas que são realizadas dentro de uma pesquisa que você vai a campo, questiona as pessoas, né, por meio de uma metodologia e contribui com as teorias existentes. Então, no mestrado, você usa uma teoria existente e aplica informações para ver como essa teoria se comporta no cenário da logística, no cenário de RH, no cenário de produção. Então, uma teoria, né, por exemplo, as teorias organizacionais, elas têm comportamentos, lideranças diferentes em cenários diferentes. Por exemplo, no ambiente jurídico, né, um cenário diferente do ambiente de publicidade, que é mais dinâmico. Então, são necessidades distintas de perfil de liderança. Mas a teoria é a mesma. São formas comportamentais diferentes. E aí o doutorado, você propõe uma teoria dentro da administração para ser aplicada. Então, no meu caso, eram os fatores que impulsionavam os alunos a estudarem no EAD, antes ainda desse cenário todo digital.
ainda quando não tinha pandemia, então o estudo em EAD era um desafio no Brasil, né? Talvez na Alemanha, na Europa, estivesse mais consolidado em alguns países, nos Estados Unidos, mas no Brasil estava um processo de migração, né? Desde 2000, o ensino à distância vem se desenvolvendo, e aí a minha tese era descobrir quais fatores engajavam esse aluno no ensino à distância e não no presencial. E também em paralelo, né, o consumo. Será que o consumidor tinha esses mesmos fatores para acessar as plataformas digitais? Naquela época era uma novidade, né? Em 2016 ainda era algo novo. Sim. Aí veio a pandemia, todo mundo foi para o ambiente digital durante um período, e aí a minha tese tomou outra proporção. Sim. Né? Então houve um reconhecimento no British Journal em relação a esse assunto, mas demandou um tempo. Veja você, de 2016 a 2023 era uma teoria proposta, mas ainda não muito consolidada, né? Porque a consolidação vem dessa divulgação. Então, o processo de desenvolvimento, voltando à pergunta inicial, né? Ele é um investimento seu em relação a algo que você acredita. O que você quer se tornar enquanto pessoa e enquanto profissional. Estabelecer as metas, entender o cenário, explorar as oportunidades. Eu vejo o aluno, muitas vezes, não explorando todas as oportunidades que são ofertadas, principalmente essas de projetos, de alinhamentos temáticos, explorar e conversar mais com o professor. Por que a senhora acha isso? O que é que está faltando nos alunos, né, para eles despertarem o interesse? A nossa agenda hoje é muito complicada. Trabalho 8 horas por dia, o estudo após o trabalho, cansaço físico. Então, são vários fatores que acabam influenciando no desempenho do aluno, né? Então, o aluno que pode estudar o dia inteiro e ele fica focado, ele tem mais horas que ele pode investir. Aquele aluno que trabalha, que é 80%, 90% do estudante, né, de administração, sim, ele acaba tendo esse desafio de conciliar, né, essas 8 horas durante o dia, mais as 4 horas de ensino superior. Sim. Então, o tempo acaba ficando um pouco mais restrito. O que não impede, graças à tecnologia, eu sou uma entusiasta da tecnologia, de você se dedicar naquele período, porque é uma fase, é um investimento. A vida é cheia de fases e compete a você, é só você investir e acreditar, né? É um momento, às vezes fala, mas eu não vou investir, eu não tenho tempo, que é o que a gente mais escuta. Realmente, às vezes não tem tempo, mas a gente é necessário se organizar, planejar, dirigir, controlar e monitorar, que são os princípios da administração aplicados à sua vida pessoal, para você conseguir entregar o seu melhor naquele momento, porque ele é passageiro. E isso vale também para o profissional que está na docência, porque muitos deles estão no mercado, né? E depois vão para as faculdades, vão para a academia, para os laboratórios de pesquisa. Também deve ser uma rotina. Como é que é a sua rotina, professora? Olha, eu vejo já a atividade docente muito prazerosa, né? O profissional, quando chega nessa etapa da carreira, claro que ele fica estressado, né? Essa questão de agenda, etc. Mas essa troca, esse engajamento com o aluno, essa orientação, ele faz muito bem para o docente, né? Então, o docente que tem como missão esse engajamento, essa troca, essa experiência compartilhada, ele está ali como um mentor, como um coach muitas vezes, né? O papel dele é diferente um pouco, totalmente do aluno, né? Então eu vejo o maior desafio para o professor lidar com as gerações, né? A cada ano parece que temos gerações diferentes por conta das inovações tecnológicas, então os comportamentos estão mudando, né? Hoje nós estamos conversando e aí tem um jovem, ele está 100%
interativo, vendo aplicativos novos, traduzindo o que você está falando no aplicativo como uma ata, ou já buscando outras informações, insights para contribuir com a sua conversa. Então, o maior desafio do docente hoje é lidar com esses diferentes grupos, entendendo que dentro desses grupos tem perfis diferentes. Né, que demandam mais atenção ou menos atenção, né? E veja que, de novo, nós estamos falando das teorias de administração, né? Como um líder lidar com diferentes perfis dentro de uma equipe. Eu acredito muito que a equipe com mais performance é aquela que tem perfis ecléticos, porque os diferentes sempre têm algo a contribuir. Com certeza. Então, eu gosto muito da administração participativa, do engajamento, com diferentes frentes, para que as decisões sejam muito bem trabalhadas antes de serem tomadas. Então, eu gosto da participação, eu gosto da comunicação. Então, para o docente hoje, eu acho que um grande desafio é você lidar, né, com as frustrações, né? A tecnologia ela não traz frustração, então as mídias sociais, você está sempre divulgando coisas boas, né? Socialmente você costuma, né, postar coisas maravilhosas. Possibilita compartilhamento de conhecimento, né? Exatamente. E há um indivíduo ali, né? E no presencial, você tem essa questão de entender a necessidade daquele indivíduo e direcionar a aprendizagem, né? Porque o professor tem essa meta de passar o conhecimento, de trocar esse engajamento para que este aluno ele seja bem colocado no mercado de trabalho, ele realmente tire o melhor proveito daquela situação. Então, é um desafio grande, né, para os meus colegas aqui. E que bom que a senhora... Vou chamar de senhora, pode chamar de você? Fica à vontade. Que bom que você trouxe essa questão de preparar o aluno para o mercado de trabalho, porque vem a minha pergunta agora nesse sentido, né? Durante a formação de nível superior, quais são as principais habilidades que o aluno deve buscar desenvolver, deve ficar atento para ele chegar no mercado de trabalho já com um diferencial, né? Porque a gente sabe que o curso de administração ele é um curso bastante concorrido, né? Muitas pessoas gostam de fazer administração porque é uma profissão que lhe dá múltiplas, né, possibilidades, mas você precisa chegar no mercado com diferencial. Quais seriam esses diferenciais? Como construir isso, professora? Olha, eu vou começar falando um pouquinho de administração, que sou apaixonada. Como você mesma disse, assim, de forma providencial, a administração ela é ampla, então você pode trabalhar em todas as áreas. Do ponto de vista técnico, todas as grades curriculares e os conteúdos recentemente atualizados, né, pelo nosso conselho aqui, trazem inovação, principalmente na área de tecnologia, né, Data Analytics, Business Intelligence, que são linguagens comuns no mercado de trabalho. Então, um aluno de administração, um egresso, ele precisa, né, ter esse conhecimento, esse engajamento com a tecnologia, que a cada minuto se renova, se altera e traz novas competências técnicas. Agora, na minha opinião, né, e estudando no MBA de Liderança e Gestão de Pessoas, do qual eu sou docente também, né, eu vi que os principais líderes mundiais, eles trazem consigo uma habilidade que é a de engajamento e de relacionamento com a sociedade, né? E o que significa isso? Que quando você, administrador, toma uma decisão e leva em conta o benefício da sociedade, indiretamente, você traz essa carteira de clientes, você conquista, você encanta com essa sua decisão. Então, uma habilidade importante, providencial, que traz a extensão recentemente, né? O ano passado nós tivemos a atualização e a necessidade, a implantação de projetos de extensão dentro das universidades, que leva o aluno a pôr em prática
essas decisões. Então, quando a gente estuda o meio ambiente, por exemplo, ou uma ética, né, disciplina de ética, você pensa em projetos que são aplicados na sua comunidade, na sua região, levando extramuros, né, esse conhecimento da sua disciplina para o empreendedor local. E a gente faz muito esse tipo de trabalho em várias disciplinas e é nítido o ganho, né, de um interior, de um estado, de um município, aquela cidadezinha que tem poucos recursos, mas que esse conceito da universidade, por meio do ensino à distância, por exemplo, ele se estende naquela região. Então, do ponto de vista de marketing, a organização das gôndolas, né, um pouquinho de logística também, o anúncio do mercadinho, da loja, a orientação de como se relacionar com os trabalhadores, né? Não importa o número de pessoas que trabalham num determinado ambiente, mas a forma respeitosa, educada, sustentável do ponto de vista de relações é que promove o crescimento e o desenvolvimento daquele lugar. Um pouco mais de profissionalismo também, né? Exato, exato. Então, essas oportunidades, elas vêm com essas atividades extensionistas. Então, minha recomendação é explorar esse trabalho, adentrar nessas habilidades de relacionamento que não são fáceis, né? Quando você entra nesse mercadinho, tem uma resistência, tem uma dificuldade de relacionamento, mas é por meio dessas dificuldades que você abre o seu olhar e você se desenvolve como ser humano. Maravilha, professora. Bom, considerando que a grade curricular foi atualizada, né, recentemente, mesmo assim, na opinião da senhora, tem alguma disciplina, algum ponto que ainda não é abordado na grade curricular do curso de administração que a senhora acha que faz falta na construção desse profissional do futuro? Eu acho que tecnologia, né, a inteligência artificial, sou muito entusiasta da tecnologia, vocês viram que minha tese de doutorado foi em relação a isso, né, mas do ponto de vista contributivo mesmo, né, então eu acho que análise de dados, inteligência artificial, apesar de ter ali, né, uma menção na nova legislação, eu acho que é uma habilidade que precisa ser muito bem trabalhada nos nossos alunos, né, no egresso do curso de administração, porque o mercado exige, né, os trabalhos, se continuarem nessa tendência de serem remotos, você pouco contato tem, então os auxílios são mais difíceis, né? Se a pessoa está ao seu lado, você questiona, a pessoa contribui com a sua dificuldade, aí me ensina a fazer isso, ou como acesso aquilo. Agora, no trabalho remoto, há um stepzinho, né? Um passo. Será que você pode me ajudar? Mas você está onde? Eu estou em Portugal, eu estou na Espanha, eu estou no Nordeste, estou no Sul. Então, existe, né? Não existe mais o imediatismo de ter alguém ali do seu lado te auxiliando. Então, você tem que aprender diferente. Por onde? Pela internet, usando o YouTube, usando os cursos livres. Então, eu acho que essa questão, né, do despertar, porque nem tudo você vai conseguir trabalhar dentro do curso, mas o despertar para a necessidade dessa especialização em tecnologia é fundamental. E, claro, a questão de relacionamento. Né? O mundo hoje é network, o mundo hoje inspira relacionamentos com respeito, com ética. Então, rememorar esses conceitos por meio de trabalhos em grupo, né? É fundamental para que esse profissional ele consiga superar esses desafios de fazer amizade, né, de se relacionar com pessoas de diferentes perfis, sair daquele caramujinho, né, e abrir, enfrentar essas diferenças sem se frustrar, né, porque todos nós podemos ser diferentes, né, o ser diferente não significa estar errado, a pessoa pensa diferente, há de ser respeitado. Não é um adversário, né? Exato, mas é muito difícil do ponto de vista de relacionamento você abrir essa habilidade pessoal, né? Enxergar o outro como diferente
e como uma oportunidade de você melhorar o seu ponto de vista, né? Nós somos formados por aquilo que nós aprendemos como correto, mas nem sempre precisa ser correto. A gente precisa se abrir para os diferentes, para as opiniões opostas e entender que existe sentido de um outro lado também. Sim. Então, a maturidade profissional, ela vem dessa capacidade de você se relacionar, você se engajar, você pode não concordar, mas você precisa respeitar. Exatamente. Bom, aproveitando que a gente falou de network aqui muito rapidamente, falando com quem está nos assistindo, aquele profissional da administração que já tem seu MBA, já tem o seu mestrado, mas não tem um network suficiente para chegar até um coordenador de um curso superior, chegar até uma instituição de ensino, para mostrar que ele tem interesse, apresentar seu currículo. Como construir esse network, professora? Olha, os ambientes, né, os grupos, eles estão estabelecidos e muito consolidados, né? Eu achei muito interessante, eu tive uma conversa com uma headhunter, né, de uma empresa multinacional, e questionei a ela onde encontrar bons profissionais ou para aquela vaga, né? Porque a assertividade de um processo seletivo é você contratar o melhor candidato que tem as competências, né, necessárias para aquela vaga. Mas como você acha aquele candidato, né? Você tem a missão de procurar. E ela comentou muito do LinkedIn, né, os grupos do LinkedIn, então manter um currículo atualizado no LinkedIn, e quando eu falo atualizado é do ponto de vista de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, que são as competências, né? Inclusive, a grande dúvida é, mas como eu provo uma atitude? Fazendo parte de grupos, de ONGs, de apoio à sociedade. Perfeito. Então, existe sim a parte do conhecimento, a formação, o diploma, os certificados cada vez mais exigidos, né? Habilidades de relacionamento, se você é mais metódico, se você tem boa comunicação, você aprende também. Agora, atitudes são questões éticas que as empresas estão buscando, né? Quem é esse profissional em relação à sociedade? Ele contribui, ele é uma pessoa bem vista, associa com a marca. Então, as empresas estão observando isso, e a busca tem sido no LinkedIn. Então, um primeiro caminho, atualizar o seu currículo no LinkedIn com essas propostas de competências e depois seguir, fazer parte desses grupos do seu interesse. Maravilha, professora. E já que a gente está falando sobre a importância de se manter atualizado o currículo, a importância das certificações, eu não posso esquecer de mencionar que você, profissional da administração, bacharel ou tecnólogo, saiba que você pode sim se registrar aqui no Conselho Regional da Administração, que esse certificado para o mercado é uma certificação que você é um profissional habilitado para desenvolver todas as capacidades, todas as habilidades que um profissional da administração pode ser cobrado. Então, se você não é ainda registrado, acessa depois do nosso programa crasp.gov.br para saber como você faz para se registrar aqui no Conselho. Você, tecnólogo, quais são os cursos, né, que te habilitam a esse registro. É muito importante, é um grande diferencial para o seu currículo, tá bom? Bom, professora, a gente já falou aqui um pouco sobre network, um pouco sobre o upgrade, né, na carreira. Aí vem a minha dúvida. A gente fala também muito aqui no programa sobre o aprendizado contínuo. A senhora, logo no início, falou sobre a importância de estar sempre estudando, de estar sempre se atualizando. Diante de tantas ofertas, de tantas oportunidades que a própria internet até nos dá, muitas vezes até gratuitamente, como a gente pode selecionar, né, o que de fato faz sentido para a minha carreira? A gente tem MBA, tem mestrado, tem doutorado, tem uns cursos livres. Como é que a gente define o que é que eu posso, o que é que eu vou fazer agora, professora? Muito bem. Eu acho que um primeiro passo é você ter o objetivo muito claro daquilo que você quer, onde você quer chegar, né? Em cima desse objetivo traçado, aí você tem as propostas abertas. Você tem os cursos livres de curta duração que te certificam, mas às vezes, ou muitas vezes, não te habilitam para aquele conhecimento necessário do que você quer, né?
Então é o curso de 8 horas, de 12 horas, que apresenta um determinado assunto para você. São super importantes para demonstrar que você é um profissional atualizado, que você busca estar engajado no que sai de novidade dentro da sua área. Tá? Ele é um pré-requisito quase que básico dentro do seu currículo, porque é curta duração e é um investimento dentro da sua performance. Depois você tem os MBAs, que hoje eu tenho visto vários currículos também, passa a ser até um pré-requisito, né? A graduação por si só, por tantas oportunidades de MBAs, de pós-graduação, acaba ficando muito solitária ali numa concorrência de mercado. Então tem que fazer uma pós-graduação, um MBA, dentro daquela proposta que você quer. Só um parêntese, a diferença de especialização para o MBA, a gente consegue definir essa diferença, professora? MBA é o Master Business Administration, então são áreas afins do Conselho Regional de Administração, certo, do federal, na verdade. Então toda vez que você usa essa sigla, Master Business Administration, e aí tem em gestão de pessoas, em logística, são essas grandes áreas da administração. certo. Agora, a especialização em si, sem ser MBA, já abrange outras áreas. Eu posso fazer uma administração jurídica e, de repente, segurança do trabalho, que tem mais vínculo com a área de direito, de legislação, ou impostos, em contabilidade. Então, MBA são cursos realmente relacionados ao Conselho Regional de Administração. E as especializações aí são de outras áreas e áreas afins. E o MBA dá habilitação para ensinar, ser professor de um ensino superior? É uma especialização, né, a partir de 360 horas, tem uma quantidade de horas específica, né, que te habilita, sim, a ministrar aula no ensino superior. E são cursos focados em administração, mas toda a especialização dentro dessa carga horária mínima exigida pelo Ministério, ela habilita um docente a dar aula. Perfeito. Então, o curso de curta duração não, mas o curso de especialização sim, seria pós-graduação. Para ser pós-graduação tem uma quantidade de horas mínimas a serem cumpridas. Perfeito. E aí habilita a atividade docente. Aí a gente parte para o mestrado. Aí tem o mestrado profissional e tem o mestrado acadêmico. Isso. O mestrado profissional acadêmico, assim, começou com o acadêmico, o profissional é um desafio mais recente, ele é mais específico. O acadêmico, ele traz mais oportunidades de escolhas teóricas, né? Ele tem um prazo maior. E o específico, o profissional, né, que é o específico, ele já foca naquele assunto e você trabalha já direcionado. Perfeito. Eu mencionaria dessa forma, né? Um é mais abrangente, te dá mais oportunidade, caminhos, mas os dois tem o mesmo efeito em termos de certificação. E o doutorado, o doutorado são 4 anos, já continuidade. Você tem que criar uma teoria, né? Ou juntar duas, tem que ser uma inovação. Eu estou fazendo todas essas perguntas muito detalhadamente, porque eu imagino que seja uma dúvida, né? De muitos que estão nos assistindo, porque, poxa, eu fiz o MBA, será que eu já estou habilitado para ensinar? Eu preciso fazer o mestrado? Poxa, agora eu já tenho um mestrado, eu preciso? Porque eu acho que fica com essa dúvida, muitos por conta de não ter muito acesso a essas informações acadêmicas, digamos assim, essa estrutura acadêmica. Sim, né? O Ministério da Educação ele tem critérios avaliativos, né? E dentre esses critérios tem a questão da formação. Então, um profissional que fez o doutorado, pós-doutorado, né? Ele tem um peso diferenciado por conta de todo, né, um processo evolutivo, vamos dizer assim. Então, há esse reconhecimento, né, da área da pesquisa dentre esses critérios de avaliação. Então, acaba sendo uma concorrência, né? Então, todos podem ser professores desde que tenham a pós-graduação. Só que as titulações, né? Como numa promoção de emprego público, né? Você tem a pós-graduação, você tem o mestrado, doutorado, você tem pesos diferentes no processo de promoção de carreira. Então, na carreira docente,
é uma questão um pouco equivalente, né? O processo de promoção de carreira, ele está associado à titulação também. Para ensinar no mestrado tem que ter doutorado, para ensinar na graduação, mestrado, MBA, seria mais ou menos isso? Isso. Maravilha. É isso aí, exatamente isso. Muito obrigada por esclarecer. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo tinham essas dúvidas, agora não tem mais. Vamos falar um pouco agora sobre você, professora, né? A gente está aqui conhecendo um pouco mais sobre esse ambiente acadêmico profissional da administração. Eu gostaria de saber como a administração chegou até você, por que você escolheu essa profissão? Fala um pouquinho lá desde a época que você trabalhava no mercado financeiro, né? Como é que foi essa chegada também nesse setor tão, né, agitado, tão importante para a nossa economia? Bom, eu comecei com auditoria externa, né? Na verdade, eu fiz administração e era trainee de auditoria. Era um processo muito concorrido, foi muito difícil. Então, ali no início da minha carreira, eu já vislumbrava trabalhar em algo que eu tivesse a oportunidade de estar dentro das empresas, né? Desde pequenininha eu adorava fazer nota fiscal. Meu pai comprava bloquinhos de nota fiscal e eu adorava preencher aqueles bloquinhos, cheques, etc. Adorava. Então, eu sempre tive essas competências, né? Um pouco de vontade de trabalhar nisso. Então, logo que eu entrei em administração, para cursar, eu vi qual era a área mais abrangente, que eu aprenderia um pouco de tudo. Então, eu entrei para auditoria externa, na época era a Coopers & Lybrand, hoje é a Price Waterhouse, né? Eu fui trainee, aí num desses trabalhos houve uma oportunidade de trabalhar no Baker Boston. No Baker Boston entrei na auditoria interna, então de auditoria externa, fui para auditoria interna. E aí, quando começou o compliance, controles internos no Brasil, eu fui para essa área de compliance. Então, eu tive um momento que eu fazia compliance internacional com os reguladores, que é o OCC e o Fed, né, equivalente ao Banco Central aqui no Brasil, e depois no compliance local. E aí, eu sempre trabalhei com muita legislação, com checklist, né? Então, o que a legislação pede, quais são os procedimentos e se está funcionando ou não. Eu adoro isso. Então, é o meu ponto forte. E em cima desse desenvolvimento, né, eu fiquei no Bank Boston, trabalhando nessa área, fui administradora de um grande escritório de advocacia e aí vim para a área da educação. Como? Como é que surgiu essa oportunidade? Comecei ministrando aula, né? Junto com a atividade profissional do dia, né? Então, comecei como docente na disciplina de comportamento organizacional, foi a minha primeira, né? Na verdade, eu sou docente há 13 anos. Tá. Então, comportamento organizacional eu explicava como era a estrutura de uma empresa, os relacionamentos, as teorias, e aí comecei. Dali já me identifiquei com essa questão de checklist e tal, fui para a área administrativa como coordenadora de cursos, né? Então, depois de um ano como docente, já tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora de cursos. Em 2018, houve uma chamada do Ministério da Educação, eu apliquei para essa chamada, e também é compliance, né, que é um processo avaliativo, ele ensina em cima do que precisa ter e do que tem. E aí eu sigo nessa vida até hoje, né? Tanto em compliance com o Ministério da Educação, quanto na coordenação do curso de administração da Unisa. Quando você iniciou, né, na docência, você já estava no mercado? Você já tinha uma pós-graduação? Estava fazendo? Já tinha um mestrado. Já tinha um mestrado. Como é que foi conciliar, né, a rotina de trabalho com a rotina de mestrado? Que eu acho que é uma outra grande curiosidade, né? Olha, não tinha sábado e domingo, feriado. Nada disso, era estudo em cima de estudo. Eu tenho uma filha hoje com 24 anos, né, a Maria, e ela era pequenininha, né, ela estava ali com 11, 12 anos, mas meu marido, né, minha família sempre deu total apoio. Então, eu acho que muito da estrutura de onde eu consegui chegar é por conta da minha família, né? Que sempre entendeu esses meus momentos, né? A necessidade de que eles eram transitórios, eles passariam. Então, essa compreensão foi muito importante, né? Que me fortaleceu para continuar à frente e seguir. Então, hoje eu olho para trás, né? De todo esse investimento, eu fico muito orgulhosa
de não ter parado, de ter insistido, né? Porque a frustração, às vezes, ela te impede de seguir à frente, né? E como é importante a gente insistir, persistir e seguir, né? Então... e são processos muito concorridos, né? Processos que demandam, né, muita dedicação, então a gente não pode desistir numa primeira derrota, né, professor? Não pode, e é assim, tem que achar forças para se motivar, né? Eu gosto muito de equilibrar a minha vida em algumas frentes, né? No lazer, no trabalho, na parte espiritual. Então eu acho que quando você consegue, dentro da sua agenda, por pior que ela seja, né, por mais competitiva ali que ela seja, se organizar para ter o seu momento, quer seja ele de lazer ou espiritual, o seu momento de trabalho e o seu momento família, né? Então um pouquinho para você, um pouquinho para o trabalho, um pouquinho para a família, você consegue se equilibrar. Porque se você emocionalmente não estiver equilibrado, alguma coisa, né, a saúde acaba sendo prejudicada, né? Porque você não está olhando para você. Então, não faz os seus exames, não tem sua rotina de atividade física, seu momento, né, de crença, seja ela qual for, mas o seu momento intimista, você consigo mesmo. Trabalho, a regra a gente já sabe, né? O que a empresa espera de você, como você lida com isso, né? E a questão da família hoje, né, com esse cotidiano maluco, ela exige tempo, atividade sempre em conjunto, um cinema, um parque, um clube. É importante. Então, eu respirar me vigio, um pouco, né, professora? Me conta a sua rotina como coordenadora, quais são as principais demandas que uma coordenadora de um curso superior de administração tem? Olha... gerir pessoas, como eu disse, né, hoje com essas necessidades todas, né, e diferentes entre cada um, é um grande desafio. Então, cuidar dos docentes, né, porque são pessoas incríveis, né, minha equipe é maravilhosa, os professores são muito dedicados e tem muito essa questão da troca, né, eles são exemplos de relacionamento, então muito obrigada para eles aqui, em nome de todos os outros também. Eu acho que uma equipe bem fortalecida ajuda, né, a gente cumprir com a nossa missão. Os alunos é sempre um desafio, né, entender, escutar, e trabalhar as frustrações, né? Porque o aluno, quando te procura, ele quer na hora, né? Como o mundo, num clique de celular, ele resolve as coisas. Mas nem toda solução é de acordo com o que ele espera, né? Então, expectativa e retorno ali, e é complicado você lidar com essa frustração, né? As pessoas hoje têm essa tendência de não aceitar o não como resposta. Olha, não consigo realizar isso da forma como você está esperando. Eu consigo fazer assim, um assado, eu não consigo, infelizmente não é possível. Então, lidar com essas frustrações nesse mundo digital de felicidade mil é difícil também. E como foi gerir tudo isso na pandemia? Trabalhar à distância, as pessoas nem se integravam, não se comunicavam, estavam num processo de aprendizagem, de relacionamento digital, né? Eu senti muita carência, né, de conversas, então durante as aulas tinha sempre aqueles alunos que ficavam um pouquinho mais, queriam conversar, queriam participar. Tinha alguns que acho que a gente percebia que ligavam e desligavam por conta de cumprimento de horário, então acho que cada um se comportou de forma diferente, né? Acho que foi um desafio muito grande para as pessoas. Eu acho que a saúde mental passou a ficar em evidência, né? Essa questão de você trabalhar e se fortalecer na saúde mental para enfrentar o dia a dia, acabou ficando em voga. Então eu vejo uma preocupação muito grande de todas as organizações, né? As empresas hoje se preocupam demais com a saúde mental dos seus colaboradores, o que é uma coisa muito boa, né? Uma conquista muito positiva, mas é sempre um desafio porque a gente tem a tecnologia pressionando, né? Essa agilidade, essa rapidez, né? Ser bom é ser rápido, entregar rápido, então às vezes vai além da sua capacidade enquanto pessoa, né? Então esse equilíbrio
mental, né? Essa saúde precisa estar sempre muito bem cuidada. Então, acho que isso acabou despertando esse lado muito positivo, né? Verdade. Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o CRA São Paulo ele tem um projeto dos representantes. Que projeto é esse? Esse projeto é formado por profissionais da administração que são registrados aqui no Conselho Regional de Administração de São Paulo e que levam de forma voluntária o CRA para várias partes do estado. A professora Andréa é uma dessas representantes. Gostaria de saber como é que é essa experiência de ser representante, como é que você se sente nessa função de levar, né, a profissão da administração para várias pessoas, para várias partes do estado, como eu falei. Olha, é um privilégio muito grande, né, contactar pessoas diferentes, levar uma mensagem sempre com muita ética, com muito preparo, né, acho que o Conselho tem essa preocupação de comunicação entre todos os profissionais, né, da área da educação, da qual eu represento aqui, né, e sempre conversar. O processo de treinamento é maravilhoso, então, como a própria Marita falou, né, entrando no site do CRA, você observa que tem vários vídeos, vários mini cursos muito interessantes, então hoje não tem mais desculpa para não conhecer ou não saber, porque são inúmeras oportunidades. Então, e eu consigo aplicar como atuante, né, representante CRA na prática. Eu consigo ligar para os outros coordenadores, contatar professores e fazer essa troca de uma forma bem organizada. Mas eu acho que a seriedade e a ética, né, são princípios e valores aqui do Conselho muito importantes de serem lembrados, relembrados e comentados nessa troca. Eu sempre, quando entrevisto algum representante aqui no nosso canal, eu sempre agradeço em nome do CRA esse trabalho que vocês fazem, porque, como a professora disse, é um trabalho muito importante que fortalece. Né, a profissão, fortalece os profissionais. Então, muito obrigada, professora, por participar dessa iniciativa. E antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu gostaria de saber como é que você leva para as salas de aula essa questão da diversidade de gênero, né, no ambiente de trabalho. Qual a importância de se falar sobre a diversidade, a inclusão em todos os sentidos, ainda na formação dos profissionais da administração? Fundamental. Eu acho que a palavra que eu diria, né, nesse processo todo é respeito. Eu acho que quando há o respeito, né, as pessoas podem pensar diferentes, podem ser diferentes na liberdade de expressão, cabe a cada um. A gente tem a nossa Constituição Federal que regulamenta isso, inclusive, né, prevendo essas diferenças, mas acho que o respeito, ele é fundamental em qualquer situação, né, em qualquer diferença. E como eu disse, né, eu vejo a diferença como um aprendizado, uma forma, um olhar diferente que eu não consegui enxergar. Então, não como uma frustração, né, que é uma diferença, se não faz o que eu quero, está me frustrando, porque eu quero desse jeito, e eu lido muito com isso. Né? Às vezes tem alguns alunos, não, mas eu quero desse jeito, mas se não for do meu jeito, não existe outro. E aí, lidar com essa frustração exige um respeito da minha parte também, né? Ele não consegue ir além de compreender além daquilo que eu posso entregar ou do que ele consegue atingir, né? Na verdade, é ele que não consegue atingir, mas existe sempre essa responsabilização. Então, lidar com as diferenças, eu traduziria como um respeito, né? E é um desafio diário, é uma habilidade emocional, né? É uma questão que te exige maturidade nos relacionamentos. Não é uma coisa fácil, né? Às vezes você fala, puxa, mas tão fácil de ver, fácil para quem está vendo, mas para o outro existe uma dificuldade e vice-versa. Tem coisas que é mais fácil para o outro que é mais difícil para você. Então, estar aberto, né? Exercitar, é um exercício diário. Né? Toda frustração, toda negação que você tem, transforme isso num aprendizado, né? Não numa negativa. Se você olhar como negativa, você nunca vai conseguir evoluir. Se você entender que foi um aprendizado e foi necessário para você ampliar horizontes, você evolui enquanto ser humano. E hoje, 80% das habilidades dentro do emprego são de relacionamento.
Então, se a pessoa é muito fechada, em alguns ambientes pode funcionar muito bem, mas na maioria não vai funcionar. Não vai. Né? Porque você vai depender do outro para trabalhar, você vai ter um líder que eventualmente você não gosta, se você virar ser verdadeiro, não gosto de você, é capaz de você perder emprego. Então, precisa existir respeito, né? Eu não concordo com algumas coisas, não vou fazer igual, mas eu respeito aquele momento, né? Se posiciona sempre com respeito. Bom, professora, vamos para a nossa dica de leitura. O que a senhora preparou para a gente hoje? Olha, eu recomendaria o livro Mindset, né? A Nova Psicologia do Sucesso. Falando, né, em sucesso, de Carol Dweck. Eu acho que é um livro que traz, né, o cenário que a gente vive, né? O mundo contemporâneo, ele exige esses olhares diferentes e essa oportunidade de igualdade e mudanças que todos nós precisamos refletir a respeito, né? Eu tenho oportunidade, eu gosto de ressaltar, né? Eu tenho a coordenação de psicologia que trabalha ao meu lado. Então, todo dia ali eu tenho vários insights. Aliás, muito obrigada, coordenadoras de psicologia, são maravilhosas. E eu acho que a psicologia, ela, com relação à saúde mental e a toda essa questão de motivação, de apoio, ela tem trazido muito conhecimento, né, no âmbito do indivíduo. Essa minha dica é para você, indivíduo, não é nem como profissional. Porque eu acho que quando a gente se desenvolve como indivíduo, a gente se torna um bom profissional. Né? Porque aí a gente está ajustado com as nossas necessidades, a gente sabe exatamente o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Então é um primeiro passo para você ser um bom profissional, né? Que você se motiva, você atende às expectativas com tranquilidade. Então eu acho que esse é uma boa dica de leitura. Com certeza. A gente precisa sempre investir no autoconhecimento. Com certeza, com certeza. Bom, a gente está quase chegando aqui ao finalzinho do nosso programa para a gente encerrar. A gente vai falar agora com você que está procurando estágio, você que é estudante de administração. Professora Andréa, que dica ou quais dicas você deixa, né, para aquele aluno que está procurando estágio? Olha, eu diria você para preparar um bom currículo, né? E aí o que seria um bom currículo? Achou a sua vaga, né? Essa vaga que eu quero. Veja quais são os pré-requisitos desta vaga, né? E não deixe de colocar no seu documento esses pré-requisitos. Então, explore esses quesitos com propriedade, né? Então, estuda o que a vaga pede. Preencha melhor os dados do seu currículo de acordo com esses quesitos que a vaga pede. Coloque suas habilidades interpessoais, como eu comentei, 80% dos empregos são mentidos, muito mais por conta do seu relacionamento, dessas habilidades, do seu engajamento, do que do ponto de vista técnico. Não adianta ser um excelente profissional em termos de conhecimento e ser péssimo em relacionamento, né? Então, todo aquele seu conhecimento você guarda para você e não troca com os outros. Então, coloque habilidades pessoais. Professor, eu sou muito tímido ou tímida. Faça cursos de curta duração e vai desenvolvendo, é um exercício. Vai em busca desse expertise. E aí, seja muito proativo, né? Demonstre interesse, não fique na retaguarda, né? Vá para cima. Bom, com essas dicas, você tem tudo para preparar um bom currículo e mãos à obra, né, professora? Isso mesmo. Corre atrás do que você quer, do seu sonho, dos seus ideais, dos seus objetivos. E você, profissional da administração, que quer se tornar um docente, leve em consideração tudo isso que a professora Andréa nos trouxe aqui, né? Esse bate-papo que eu tenho certeza que ajudou muita gente. Professora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Quem quiser continuar te acompanhando aqui depois do nosso programa, onde é que te encontra? No LinkedIn, Andréa Malanga, ou por meio do meu e-mail mesmo profissional, que é o amikelucci,
prof.unisa.br. Mais uma vez, professora, obrigada. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast. Um prazer receber você. Eu sou Maria Rita Werneck. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal a serviço da administração e de seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Até a próxima.